Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos 144. Salmo, capítulo 144. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e em quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda a sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos. Nosso coração está cheio de alegria e de gratidão por podermos estar novamente na Tua casa, Senhor, para te louvar, para te adorar, para te cultuar, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, Senhor, aquilo que Tu queres nos ensinar nessa noite. Que nós possamos, Deus, receber de Ti toda palavra, todo ensinamento. Que tudo seja para honra, louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amados, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece muito comigo. Há tempos em que Deus fica ministrando muito a respeito de um mesmo tema sobre a minha vida. E eu entendo que quando isso acontece, é para que eu aprenda, é porque o Senhor quer me ensinar, e é também para que eu compartilhe, porque tudo que a gente recebe de Deus é para ser compartilhado. Eu tenho aprendido que nós pedimos, e não há nada de errado nisso, nós pedimos muitos milagres ao Senhor. E o meu milagre tem um nome, o teu milagre tem outro nome. Mas eu tenho aprendido do Senhor que o maior de todos os milagres, que o mais profundo, o mais transformador de todos os milagres, é quando nós entendemos com a nossa mente, quando nós entendemos com o nosso coração
quem nós somos e quem é Deus. Acompanha o meu raciocínio e você vai entender melhor aquilo que eu estou querendo te dizer, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Esse salmo de Davi, ele nos traz um entendimento, ou ele nos desafia a um entendimento de como Deus age na nossa vida, de como Deus age em nosso favor, de quem é Deus e de quem somos nós. Davi inicia o salmo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, reconhecendo quem é Deus. E ele reconhece Deus como aquele que está sempre disposto a cuidar dos seus. Davi destaca alguns atributos de Deus. Deus é um pai zeloso, que conhece e que cuida dos seus filhos e das suas filhas. É um pai que tem conhecimento a respeito das necessidades, das angústias, das aflições, dos desafios que os seus filhos e que as suas filhas enfrentam. E Deus lhe oferece auxílio. Eu quero te convidar neste final de tarde, nesse início de noite, eu quero te convidar a olhar para esse salmo na mesma perspectiva de Davi, a olhar para esse salmo com a mesma inspiração que Davi teve para escrevê-lo. Eu quero te convidar a olhar para esse salmo, buscando reconhecer-se nele e reconhecer Deus nele. Para isso, eu trouxe aqui para vocês, conforme o Espírito ministrou ao meu coração, alguns destaques. Lá no versículo 1 e versículo 2, diz que Deus é refúgio e fortaleza. Então é esse refúgio para onde nós podemos correr sempre que nós nos sentirmos desamparados, sempre que nós sentimos medo. É para esse refúgio que nós podemos correr e lá nós seremos acolhidos. Diz também que Deus é rocha, é a minha rocha. Na verdade, o texto diz. Então é Deus quem nos dá segurança. É em Deus que nós podemos estar firmados. Deus é aquele que derrama a sua misericórdia sobre nós diariamente. Deus é aquele que diariamente nos oferece uma nova chance. Uma nova chance hoje, porque a sua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então é uma nova chance hoje, e outra amanhã, e outra depois, e outra, e outra, e outra. Esse é Deus, Ele é o meu escudo, diz o Salmo, é quem nos protege, nos livra das ciladas, nos livra das flechas inflamadas, dos dardos inflamados do inimigo. Esse é Deus quem nos liberta, Ele é o meu libertador, é quem nos liberta do pecado, é quem nos liberta da morte, das prisões físicas, emocionais e espirituais. É nele que confiamos. E quando nós reconhecemos todo esse cuidado de Deus sobre nós, nós expressamos, assim como Davi, o nosso louvor e a nossa gratidão a um Deus que é pessoal. Atente para a insistência dos pronomes pessoais nesses versículos. É o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu escudo, é o meu libertador, é a minha rocha. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona conosco na nossa intimidade. Deus é sim um Deus coletivo, é um Deus comunitário, é um Deus da igreja, é um Deus do universo, é um Deus de todo o mundo, mas Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Isso nos traz a segurança do pertencimento. Eu sou dele e Ele é meu. Ele não é só o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é só o Deus do povo de Israel, Ele não é só o Deus dos nossos pais, Ele não é só o Deus de Davi, Ele é o meu Deus. Pela fé,
nós podemos nos apropriar disso. Davi vai considerando durante todo o salmo o que Deus fez por ele. Ele olha para o seu passado, para as vitórias que Deus lhe concedeu no passado. Ele olha também o que Deus está fazendo por ele no futuro, no presente, e ele confia que Deus continuará fazendo no futuro. Davi expressa um sentimento de profunda gratidão por Deus. Ele reconhece quem é Deus. Por isso ele inicia o salmo dizendo: bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Esse Deus, diz ele, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Davi está dizendo que é Deus quem submete todo o povo a ele. Davi, amados, o rei, o todo-poderoso, o respeitado, o temido, o vitorioso, o ungido de Deus. Ele reconhece que tudo que ele tem, ele reconhece que tudo que ele faz, que todas as vitórias, que todas as suas conquistas, que todo o respeito, que todo o povo que lhe obedece, que tudo isso lhe foi dado por Deus. E ele tem um profundo sentimento de gratidão a esse Deus. E você? O quanto seu coração é grato ao Senhor. O quanto é grato de fato, não só de palavras. Você reconhece que inclusive as suas capacidades, os seus dons, os seus talentos, todos eles foram dados por Deus? Lembre-se aí de algumas das suas qualidades. Lembre-se aí de algumas das suas conquistas. Sabe de onde elas vieram? Elas vieram da bondosa mão do Senhor. Vieram de Deus. Vieram do Deus que adestra as nossas mãos. Vem do Deus que nos capacita. Vem do Deus que nos encoraja. Vem do Deus que renova as suas misericórdias a cada manhã. Vem do Deus que soprou vida em nós. Outra questão que Deus tem ministrado muito ao meu coração é a respeito do conceito da graça. Parece tão óbvio o conceito da graça, mas isso também Deus tem ministrado ao meu coração, que nós precisamos falar aquilo que nos parece óbvio. O óbvio tem que ser repetido. Conceito da graça. Há um entendimento objetivo e há também um entendimento subjetivo acerca desse conceito. Porque às vezes eu declaro: não, eu entendo, Senhor, eu não mereço e eu agradeço. Mas às vezes, amados e amadas, embora a nossa boca diga isso, lá dentro, lá no fundo, bem no fundo, nós temos um sentimento de merecimento. Nós achamos, sim, que nós fazemos por merecer. Ah, eu mereço. E sabe o que é pior? Que às vezes nós achamos que nós merecemos, mas que o outro não merece, não. E por que é que eu mereço mais? Ah, porque eu mereço mais porque eu sou pastora. Sou pastora, eu mereço mais. Por que eu mereço mais? Eu mereço mais porque eu oro mais. Eu oro muito mais. Eu mereço mais porque eu sou do grupo de louvor. Eu sou levita. Eu mereço mais. Eu mereço mais por quê? Eu mereço mais porque eu faço parte da liderança da igreja. Eu mereço mais. Eu mereço mais porque... E aí, amados, a gente pode ir colocando todos os atributos que nós levantamos, os adjetivos que nós levantamos acerca de nós mesmos, para nos convencermos que merecemos mais. Tem uma frase que diz assim que, e é muito usada, eu mesma já usei muitas vezes, e hoje eu não falo mais porque eu não concordo, não. Uma frase que diz que a oração é a alavanca que move o coração de Deus. Certamente você já ouviu isso.
Talvez você já tenha até dito. Mas eu tenho aprendido da parte do Senhor que isso não é verdade, que não é oração. Embora a oração seja extremamente importante e necessária, faz parte da nossa vida com o Senhor. Mas o que move o coração de Deus ao nosso favor é o amor. É o amor dele por nós. É o amor que se manifesta em forma de graça e de misericórdia todos os dias sobre a nossa vida. Porque, veja bem, se fosse a oração, nós começaríamos a pensar que é porque eu oro que eu sou abençoada. Aí vem a meritocracia novamente. É merecimento. A gente começaria a pensar que é porque eu jejuo que eu sou abençoada. É graça, amados. É misericórdia. De uma forma bem simples. Graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. E misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. É graça. É misericórdia. Vocês se lembram lá da parábola do fariseu e do publicano? Está lá em Lucas. Lucas 18, depois você pode ler, mas a gente pode se lembrar aqui rapidamente dela. Diz então que 2 homens foram até o templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. Os fariseus, eles tinham essa prática de ir até o templo orar. Até aí nenhuma novidade. A novidade era um publicano ir até o templo orar. Essa é a grande novidade. E então narra ali no texto a oração do fariseu. Diz que o fariseu estava em pé e ele orava dizendo que ele dava graças a Deus porque ele não era como aquele publicano. Como ele não era como um roubador, como um injusto, como um adúltero. E ele dizia acerca dos seus méritos: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu estou aqui no templo orando, ou seja, eu mereço. Eu mereço. Já o publicano não, o publicano ele ficava um pouco longe, se mantinha um pouco longe, afastado, porque ele não tinha coragem de se aproximar. E também de pé, ele fazia a sua oração. Mas ele não tinha coragem nem mesmo de levantar os olhos, porque ele não se sentia digno da presença de Deus. Ele não se sentia digno de estar na presença de Deus. E o texto termina dizendo que a oração do publicano foi aceita por Deus, mas a oração do fariseu não. Ou seja, o publicano voltou transformado. O fariseu perdeu a oportunidade de ser ministrado e de ser transformado pelo Senhor. Que nós possamos aprender com esse publicano. O publicano encontrou o seu milagre, porque o publicano sabia quem ele era e sabia quem era Deus. O fariseu não. O fariseu não encontrou o seu milagre. Davi, o rei Davi, o todo-poderoso Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele não merecia. Os versículos 3 e 4 aí do Salmo nos mostram isso, quando ele questiona quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele. Ele está dizendo: quem sou eu para ter tudo que tenho? Quem sou eu para receber todos esses favores da sua parte? Quem sou eu? Não há mérito em mim, não há valor em mim. E aqui, amados, é um momento de grande desafio, que é o momento de nós reconhecermos quem nós somos. Nós somos, sim, pecadores. Nós somos, sim, mimados. Nós somos mimados, amados. Nós nos levantamos como donos da verdade. A verdade está comigo. Então tem que ser do meu jeito, no meu tempo. Nós somos teimosos. Como nós somos teimosos? Nós somos
egoístas, egocêntricos, nós somos intolerantes, nós somos impacientes. Reconhecer-se assim, amados, não é demérito. Nos reconhecermos assim não é nos depreciarmos. Reconhecermos assim é nos libertarmos. É libertador olhar para nós nessa condição e saber que nós temos um Deus que nos ama apesar de nós. Um Deus que abre os braços para nos receber e que quer caminhar conosco. E nessa caminhada, nesse processo de santidade, que é que nós chamamos, essa caminhada com o Senhor, de processo de santidade, nós vamos sendo transformados. E um dia nós poderemos sim ser perfeitamente a imagem e a semelhança de Deus. Como era o plano dele desde lá do início. Desde lá do Éden. É libertador saber, amados, que nós falhamos, que nós somos frágeis, que nós somos vulneráveis, que toda força que há em nós vem do Senhor, que toda capacidade que há em nós vem do Senhor, que todo dom, que todo talento vem do Senhor. Isso nos liberta desse mundo que prega para nós que nós temos sim que ser sempre melhor do que o outro. Que nos desafia uma competição diária, que nos angustia, que está nos adoecendo. Porque eu tenho sempre que bater metas, eu tenho sempre que me superar, e mais do que me superar, eu tenho que superar o outro. Reconheça-se dependente de Deus e experimente a maior de todas as liberdades. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida das grandes e das pequenas coisas das nossas vidas. Davi nos lembra, o homem é como sopra, como vapor, que dissipa, que evapora. Nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, como nós estamos podendo perceber a fragilidade da vida. O vírus tem levado embora homens, mulheres, jovens, até crianças, idosos, poderosos, o mais humilde de todos, pretos, brancos, de todas as nacionalidades, no mundo inteiro. Olha a fragilidade da vida. Eu tenho ouvido muito que essa pandemia vai nos tornar pessoas melhores. Eu tenho ouvido muito que vai ser impossível continuarmos a ser as mesmas pessoas depois de vivenciarmos tudo isso. Eu espero e eu oro para que isso seja uma verdade, que nós possamos sair melhores desse tempo de pandemia do que entramos. Mas eu temo que muitos possam sair pior. Pior por quê? Porque não conseguiram enxergar a oportunidade que Deus está dando para reconhecer o quão frágil nós somos. E quantas vezes nós perdemos tempo e empreendemos energia em coisas inúteis, em coisas que não são prioridade. Falta de perdão, por exemplo. Mesquinharias, egoísmo. Como a gente perde tempo com coisas sem valor. Então, Davi nos lembra quem nós somos e como a vida, essa dádiva, esse presente de Deus, pode acabar a qualquer momento. Mas ele lembra também que o Deus criador de todas as coisas, se importa com ele. Mais uma vez eu quero te lembrar, olhe para esse salmo na perspectiva de Davi. Davi reconhece que ele não merece.
nós também temos que reconhecer que não merecemos. E quando nós reconhecemos isso, só então nós poderemos experimentar plenamente tudo que o Senhor tem para nós. Que é muito maior, a própria palavra nos garante. Muito maior do que nós podemos supor, do que nós podemos imaginar. Muito mais do que nós pedimos, muito mais do que os milagres que nós temos pedido a Ele. Quando a gente consegue enxergar isso, aí a gente se abre para receber todo o amor de Deus, manifestado por meio da sua graça. Esse Deus que é grande, e apesar de tão grande, Ele escolheu se relacionar comigo e com você, seres tão pequenos. Por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor nos convida a participar da sua mesa. E a gente só convida para a mesa quem a gente quer por perto. E aí, depois de reconhecer quem Ele é e quem é Deus, depois de demonstrar toda a sua gratidão e a confiança que ele tem no Senhor, Davi apresenta a Deus as suas necessidades, as necessidades que ele estava vivenciando naquele momento, no momento presente, o que ele estava precisando. E assim nós podemos fazer com o Senhor também, apresentar a Ele as nossas necessidades. Davi diz para o Senhor que ele tem inimigos. E ele roga pela ação de Deus, pela proteção de Deus contra esses inimigos. Ele diz que ele está rodeado de pessoas falsas, de pessoas que têm dito mentiras contra ele. Ele está dizendo que ele está rodeado de pessoas que parecem amigos, mas que na verdade não são. Ele faz referência à direita. A direita tem uma simbologia. Nós sabemos que a mão direita, ela é usada nos juramentos. Quando nós assumimos um compromisso cívico, compromisso acadêmico nas nossas formaturas, ou mesmo nos tribunais. A mão direita é a mão que o sacerdote leva para abençoar o povo. Biblicamente, a direita é símbolo de retidão, é símbolo de honra. O que Davi está dizendo é que pessoas próximas, que pessoas que deveriam ser seus aliados, pessoas em quem ele confia, estão exercendo falsidade sobre a vida dele. Estão sendo falsos com ele. Ele pede ao Senhor que estenda a sua mão, ele pede ao Senhor que o socorra, porque ele se sente como num mar revolto, submerso por muitas algas. Me socorre, Senhor. Essa deve ser a nossa oração também. Intervenha, Senhor, com a sua força, com o seu poder, pois Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, me socorre, Senhor. Essa tem sido a oração de muitos de nós, nesses tempos difíceis que nós vivemos. E nós temos sim que clamar ao Senhor, nós temos que nos refugiar no Senhor e confiar no Senhor. Apresente a Ele as suas necessidades de hoje, de agora. Clame ao Senhor. E tenha na memória todas as manifestações de graça, de cuidado, de amor e de poder que o Senhor já derramou sobre a sua vida. E no versículo 9, então, Davi descansa no Senhor. Porque ele diz, Senhor, o que Davi está dizendo? Senhor, eu vou cantar para o Senhor agora. Eu vou cantar. A minha alma está plena, a minha alma está em regozijo, então eu vou cantar para o Senhor. E eu vou cantar um novo cântico. Não é o mesmo cântico de sempre. É um cântico novo, porque agora eu sei quem eu sou e mais ainda, eu sei quem é o Senhor. Então agora, esse cântico que eu vou entoar é aquele que vai subir com um aroma suave, porque verdadeiramente ele virá de um coração contrito. Ele será entoado em espírito e em verdade. É interessante a gente perceber que isso tem muito a ver com a nossa liturgia cultica, né? Olha o caminho todo que a gente fez dentro desse salmo.
Primeiro Davi adorou, reconhecendo quem era Deus, bendito seja Deus. Depois Davi confessou. Ele confessou, reconhecendo quem ele era. Ele estava reconhecendo os seus pecados, as suas limitações e o quanto ele precisava de Deus. E aí, certo desse perdão, desse cuidado, desse amor de Deus, Davi agora louva ao Senhor. Tem tudo a ver com a nossa liturgia cultica. É para isso que nascemos, é para isso que existimos, para cultuar ao Senhor. E assim como Davi, nós também podemos descansar no Senhor. E quando nós descansamos no Senhor, nós somos livres para adorá-lo. Com criatividade, com diversidade, com novidade. Um novo cântico. E nós podemos então apresentar ao Senhor também os nossos anseios pelo futuro, como fez Davi. Davi apresenta para o Senhor o seu anseio por um tempo de paz. E ele apresenta ao Senhor a sua visão a respeito desse tempo de paz. Lembre-se, Davi era um rei, era um homem de guerra. Um homem que, cercado, a sua realidade, o seu dia a dia era um dia a dia de guerra. E ele apresenta então ao Senhor esse sonho, essa utopia de paz. Ele diz para o Senhor: Senhor, eu anseio por um tempo onde os nossos filhos e as nossas filhas sejam abençoados. Eu anseio por um tempo, Senhor, em que as tuas promessas se cumpram na minha família, das nossas famílias, com os nossos filhos. Eu anseio também, Senhor, por um tempo de provisão, de fartura, de bem-estar. Um tempo de abundância. Não só para as pessoas, mas também para os animais, mas também para o campo, mas também para toda a criação de Deus. Davi diz que anseia por um tempo. Está aí no versículo 13, versículo 14, onde não haja mais lamentação e nem choro nas praças. Onde haja só alegria. Davi clama e Davi anseia pelo estado de paz perfeito de Deus. Davi anseia pelo shalom, por esse tempo perfeito, por esse tempo de paz plena. Nós também ansiamos. Nós também estamos pedindo ao Senhor que não haja mais choro, nem lamentação nas praças e nos corredores dos hospitais. Como nós temos orado, como nós temos clamado pela intervenção do Senhor. Então, na perspectiva desse salmo de Davi, esse deve ser também o meu e o seu anseio, de que um dia nós haveremos de experimentar esse tempo perfeito, esse tempo de paz plena, o shalom do Senhor. E essa certeza só nos é possível quando nós compreendemos quem nós somos e quem é Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Lá no versículo 15, Davi diz que bem-aventurados, mais do que felizes, é o povo a quem essas coisas se sucedem, a quem esses anseios se tornam realidade. Para quem esses anseios se tornam realidade. Nós também queremos ser parte desse povo que recebe essas benesses do Senhor. Nós também queremos ser o povo cujo Deus é o Senhor. Eu te convido nesse momento a se colocar na presença do Senhor, abrir o seu coração, reconhecer quem você é. É entre você e Deus. Entre você e Deus. Que você possa reconhecer que o que você mais precisa, que o milagre, o verdadeiro milagre, é Jesus. Que você precisa dessa revelação. Que você precisa compreender que todo o valor que há em você se dá na medida da presença do Senhor em você. Permita que a ação do Espírito Santo nesse momento te convença de que quando nós nos reconhecemos como somos,
nós somos libertos de uma carga pesada demais. Enquanto você ouve essa canção, faça dela a sua oração. Senhor, essa é a nossa oração, Deus. Tu és o nosso refúgio, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu escudo, o meu abrigo, a minha força. Tu és o meu Deus. Tu és um Deus pessoal. Tu és um Deus que, apesar de mim, decidiu me amar e manifestou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário. Obrigada, Senhor, que eu possa reconhecer todos os dias quem eu sou e quem Tu és. Que eu possa todos os dias me submeter à Sua vontade. Que eu possa todos os dias, Senhor, ser instrumento nas Tuas mãos. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada por tudo que Tens feito em mim e através de mim. Tu és o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus do amanhã, és o Deus da eternidade. Como pode, Deus? Como pode existir um amor assim? Obrigada, Senhor. És meu
fazer o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que mais quero. Amém. Atrai o meu coração. Sim, Senhor, nos atraia para Atrai ti. o meu coração. Nos atrai para ti, Senhor. Posso te trocar